Minha namorada comprou esse mini PC, o Belink Mini S, então eu pensei em fazer um vídeo testando ele. Na caixa vem o mini PC, um manual, uma fonte bivolt de 12 volts, vem um suporte para você instalar ele em entrada VESA de monitor, sabe aquela entrada que fica atrás do monitor onde você pode colocar ele num braço articulado, num suporte da parede, por aí vai. Dá para colocar o mini PC ali também. Vem também com parafusos para fazer isso e dois cabos HDMI, um de 25 centímetros e outro de 1 metro. Até que vem com bastante coisa, né? Ele tem um processador Intel Celeron N5095 com 4 núcleos e 4 threads rodando a 15 watts. 8 GB de RAM rodando a 2667 Hz, pelo menos era o que tava no Windows. 128 GB de armazenamento, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5, duas entradas HDMI com suporte a 4K 60 FPS, o que eu acho impressionante ele ter duas, no caso para dois monitores, né? 4 USBs 3.0, uma entrada de fone de ouvido e uma entrada de cabo Ethernet de RJ45 de 1000M, que eu não sei o que significa, mas tá aí. É um dos mini PC mais fracos que eu encontrei. Pra quem gosta de número de benchmark, pra mim é uma coisa que não significa nada, mas tá aí. Eu testei no 3D Mark Time Spy, Cinebench e no Geekbench. Pra assistir vídeo nele é perfeito, dá pra você rodar o YouTube em 4K 60 FPS suave, e isso usando o Chrome, que né, já é meio pesado. E isso funciona numa boas, o que significa que em qualquer serviço de streaming vai funcionar tranquilo. Outra coisa que dá pra você fazer é colocar Jellyfin ou Plex, né, que ele consegue sustentar até transcode de 4K em umas duas telas, talvez até mais. Porém, eu não testei mais que isso. E um dos motivos pra eu ter pegado esse mini PC na época foi pra gravar pelo OBS. Eu consegui gravar tranquilamente a 1080p 60 fps em CQP 28, que não é a qualidade perfeita, mas é a que eu uso pra gravar as gameplays que vai pro YouTube, e os arquivos não ficam muito grandes. Meu esquema de gravação com vários PCs é usando o plugin Teleport, então ainda tinha uma carga na rede, fora que o OBS ele ainda tava mandando um arquivo pro meu PC principal. Então eu tava mandando a tela, o áudio, e o mini PC gravava e mandava pro meu PC principal. E ele conseguiu tancar isso tudo com folga. E ainda por cima eu consegui abrir o navegador e rodar vídeo no YouTube, só que só em 480p, mais do que isso começava a travar o OBS. Ou seja, se você tem um console e faz live, ou se você gostaria de ter um PC secundário pra live, esse mini PC funciona muito bem. Obviamente você não vai ter como colocar muitos overlays, alertas, porque isso vai pesar no processador, mas aqui na minha configuração, no meu setup meio que base, assim, não pesou. Daria pra eu fazer live tranquilamente dele. Minha namorada até tentou testar pra edição de vídeo, mas o DaVinci Resolve nem abre. Isso aí tá fora de cogitação. Talvez um Sony Vegas funcione porque é um pouco mais leve, ou Premiere eu acho que eu duvido bastante, assim. Premiere talvez abra, mas não deva dar pra rodar direito o negócio não. Mas como o DaVinci Resolve é de graça, eu fui testar ele e não foi. E obviamente que eu testei joguinhos nele. Era a coisa que eu mais estava interessado pra testar, e eu vou aproveitar pra copiar o sistema da Valve de jogos verificados. Só que vai funcionar assim: 4 selos, verificado pelo Skyper, jogável, tá disposto e atrocidade, o nome de estudo. Então, Skyper Editor passando pra avisar que o screen tearing que você vai ver aí na tela, ou seja, esse efeito de quebra de linha, onde a imagem de cima fica em posição estranha em relação à imagem de baixo, não é um problema do mini PC. Isso é um problema da minha placa de captura, que é a placa de captura que eu tenho, porque ela é barata, e aí ela dá esse tipo de problema aí. Então, esse problema você ignora, porque direto do mini PC eu não vejo nada disso. Vamos para performance em emulação. Console retrô nem é um desafio para esse mini PC. Nintendinho, Super Nintendo, Sega 32X, qualquer coisa dessas gerações vai rodar tranquilo, tudo verificado. A maioria dos portáteis mais antigos também, então Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, verificado também. DS eu consegui rodar em 4 vezes a resolução, mas tem um bug visual muito esquisito no emulador. Ficava piscando uma tela preta e é bem irritante de jogar. Se ele tá disposto, né? Dá para jogar qualquer coisa que não precisa de usar o touch na segunda tela do DS, ou você pode usar o mouse para isso. Só que esse bug ele é muito chato. Deve ter algum jeito de resolver que eu desconheço, eu não conheço muito sobre emulação de DS, mas foi o que aconteceu comigo. Mario 64 rodou suave no emulador de Nintendo 64, mas eu não sei a quantas vezes a resolução, porque eu configurei tudo pelo EmuDeck pra ficar a 720p. Então verificado, o emulador de PS1 rodou Spyro e Bubsy a 4x, até que dá pra você arriscar um 5x, mas eu não vejo necessidade, então verificado. PSP eu consegui fazer God of War Ghost of Sparta, que é um jogo pesado, rodar bem em 2x, com V5 ligado, frame skipping de 1 frame e auto frame skip também. Até dava pra aumentar pra 3x, mas eu preferi a estabilidade do 2x. Provavelmente em outros jogos deve dar pra manter 3x ou até 4x, ou seja, verificado. Não conheço muito sobre emulação de DS, eu coloquei o jogo na pasta e funcionou. Rodei na resolução nativa, mas o jogo tinha muita travada por causa de shader. Ou seja, toda vez que acontece algo na tela, dá uma travada. Até daria pra aumentar a resolução, mas eu senti que as travadas ficavam mais frequentes. É o selo de jogável, se bem configurado, até que dá pra você rodar de boa.
boa, principalmente jogo leve. Agora a parte mais triste, PlayStation 2 é complicado. Jack 2 tinha muito slowdown. Crash Tag Team Racing rodou de boa, Avatar The Burning Earth rodou, tipo, horrível. Então, é testar jogo a jogo. Todos esses testados foram na resolução nativa. É um selo de estar disposto, né? Você tem que estar disposto a descobrir que jogo funciona e que jogo não funciona. No GameCube eu só testei o Smash Melee e o jogo nem abria. E Nintendo Wii eu não cheguei a testar. É atrocidade. Lembrando que o GameCube é um pouquinho mais pesado que o PS2. Não testei nenhum emulador de Xbox, nem o Xenia, nem o Shemo. É isso mesmo, né? Xenia e Shemo. Agora a gente vai ultrapassar todos os limites da lógica. Eu me sinto muito incomodado quando eu vejo as pessoas fazendo vídeos sobre ou portáteis, ou mini PC, ou console, e não coloca pra rodar o que ele não aguenta. Porque o que eu quero saber é que o negócio não aguenta. Então eu decidi cometer uma atrocidade. Se você forçar muito, dá pra dizer que roda PlayStation 3. Eu consegui Bleach rodando a 20, 30 FPS na resolução nativa. Eu diminuí a resolução o máximo possível que o RPCS 3 suporta e fico rodando entre 25 e 35 FPS. Realmente uma atrocidade. Tinha muito stutter. Nossa, muito doido. E novamente, ultrapassando a lógica, eu tentei rodar o Breath of the Wild, coloquei no mínimo, do mínimo no Semo, que o próprio emulador diz que não é recomendado. Estamos cometendo crimes com essa imagem e mesmo assim eu mal consegui 25 FPS e o jogo virou uma grande pixel art, não é mesmo? Realmente uma atrocidade. Não que pixel art seja atrocidade, mas esse jogo em pixel art é uma atrocidade. E pra fechar, emulador de Switch com Mario Kart 8 Deluxe Edition rodando a 18 FPS e simplesmente corrida em câmera lenta, perfeito. Uma atrocidade também. Saindo da emulação, eu testei 15 jogos nesse mini PC. Em alguns jogos eu tive problema com o controle não funcionar direito pelo Bluetooth. Eu tentei até instalar o driver melhorado da Steam, mas não funcionou. Aí eu desliguei o Steam Input e tudo funcionava normalmente. Eu não entendi qual era o problema. Aí depois eu tentei conectar apenas um dispositivo no Bluetooth, mas não mudou nada. E do nada voltou a funcionar. Então deve ser problema do Windows. Terraria foi o primeiro jogo que eu testei e, nossa, eu fiquei muito decepcionado. Eu pensei que o PCzinho não ia aguentar nada. Pra rodar bem a 60 FPS, eu tive que abaixar a resolução de Terraria pra 720p. Colocar todos os efeitos no mínimo e cometer a atrocidade de desativar background. Eu me senti jogando as primeiras versões do Terraria. Terraria pra mim ganha o selo de estar disposto. Eu não recomendo você jogar desse jeito, você precisa estar muito disposto a jogar. Eu iria preferir ligar o background e ter os stutters do que desativar e perder grande parte do charme do jogo. O problema do Terraria é que o Terraria ele precisa rodar a 60 FPS. Se ele roda abaixo que isso, ele tem muito slowdown. Ou pelo menos eu não sei se tem uma forma de mudar isso, talvez tenha um mod ou algo do tipo. Então o Terraria ele já me deixou decepcionado. Então eu fui muito triste pra Stardew Valley e rodou de boas, travado a 60 com um gráfico no máximo, enquanto Terraria é uma atrocidade. Stardew Valley 100% verificado aqui pelo Skype. Katana Zero não fica travado a 60 nem desligando os efeitos, porém é jogável, visto que o frame rate fica entre 50 e 60 e só dropa abaixo disso se tiver muita coisa rolando na tela. Katana Zero verificado. Hollow Knight não dá pra você colocar no modo tela cheia. O frame time ele fica absolutamente maluco, mas dá pra você colocar no tela cheia sem borda que resolve o problema. Nunca vou entender por que esse tipo de coisa acontece. E 1080p no low não consegue manter 25 FPS, ou seja, nada jogável, mas em 720p consegue manter 45 FPS pra cima, chegando a bater 70 em momentos mais tranquilos. É engraçado pensar que Terraria é mais pesado que Hollow Knight, mas também tem o fato, né, de que Terraria precisa rodar 60. Hollow Knight verificado com sucesso. Cult of the Lamb em 1080p roda a 15 FPS, injogável. Mudar pra 720p não muda absolutamente nada, ainda fica instável abaixo de 20. Em 1024 por 768 fica acima de 30 e dá pra jogar, mas você vai ter barra preta do lado. Abaixo disso é 800 por 600 e fica bem ruim de ler as coisas, mas mantém uma média ali de 50 FPS. E aqui você escolhe entre rodar 600p com texto ruim e fluido ou a 768p travada a 30 FPS, ou até mesmo jogar em 720p, travando a 30 e aguentando os stuttering. Você realmente tá disposto a destruir o visual do jogo pra jogar ele, sendo que grande parte do charme do jogo é visual e as animações? Ainda por cima deve piorar bastante quando o culto aumenta. Eu não recomendo. O Cult of the Lamb ganha o selo de tá disposto porque dá pra jogar, mas né, eu não recomendo. Ori and the Blind Forest não tem praticamente nada de opção gráfica, no máximo resolução, sendo que 1080p e 720p não vai. 800 por 600 corta os lados da tela, mas fica tudo muito borrado. Então o jeito foi colocar na resolução de 1280 por 540. É um pouco acima do 480p do YouTube. Só que é uma resolução 21:9, ou seja, corta a tela em cima e embaixo, ou seja, cinema, né? Assim roda a quase 60 FPS e a tela não fica borrada. Então, tipo, dá pra jogar? Dá. O mini PC ele é muito impressionante, mas assim, pra Ori eu daria o selo de estar disposto. Não recomendo ninguém jogar dessa forma. Ori é um absurdo de bonito e assim você ia perder muitos detalhes. The Sims 4 roda em qualquer batata e aqui não é diferente. Coloquei tudo no low e o frame rate varia entre 30 e 120. Eu acho muito doido como The Sims é absurdamente mal otimizado, mas ao mesmo tempo ele roda em qualquer batata. E por ser The Sims, meio que o frame rate não faz tanta diferença, é só não travar absurdamente. Qualquer coisa é só você abaixar a resolução e travar a 60 ou 30 pra ficar suave. The Sims 4, selo de verificado. Risk of Rain 2 eu só consegui 30 FPS em 768p pra baixo. Realmente a gente tá chegando no fundo do poço. Caso contrário,
contrário, o jogo não funciona. Em 600p fica melhor, mas os textos eles ficam bem emborrados. Não é perfeito, mas vai ficar mais de 40 FPS. Porém, esse jogo ele tende a ser absurdamente caótico e quanto mais caos, menor o FPS. O Risk of Rain 2 eu dou o selo de tá disposto, eu não cheguei a ver ele ficando muito caótico, mas fica aí no tá disposto se você estiver disposto a jogar dessa forma absurda. E Deep Rock Galactic eu fui enganado. O menu é mais pesado que o jogo, então não se assusta com o frame rate do menu, porque ele não equivale ao frame rate do jogo. Em 720p com tudo no mínimo e FSR 2 balanceado, o jogo ele fica bem jogável. Os gráficos ficam meio com a vibe boomer shooter, tudo isso acima de 60. Imagino que quando vier a horda deve cair. Eu acho inclusive que daria pra mexer mais nas configurações, até mesmo pra melhorar o gráfico. Deep Rock Galactic ganha o selo de jogável. No Man's Sky agora a gente entra na galáxia complicada, sabe? Porque No Man's Sky não roda bem em nenhum lugar. Então aqui ele fica uma atrocidade, é absolutamente horrível. E ainda por cima o jogo ele não coloca borda em resolução que não seja 16:9, ou seja, estica tudo e foda-se. Você tem que estar com muita vontade de jogar No Man's Sky pra estar disposto a jogar desse jeito. O jogo virou uma pixel art horrenda. Bob Esponja Cosmic Shake foi bem tranquilo, eu coloquei tudo no low, diminui a resolução pra 65% e ficou um pouco acima de 30. Se diminuir pra 50, vai conseguir rodar 45 FPS mais ou menos. Tem até espaço pra melhorar o gráfico e travar 30, mas particularmente eu prefiro manter o FPS alto pra qualquer tipo de jogo. Bob Esponja ganha selo de jogável. Skyrim Special Edition não roda direito e eu fiquei muito triste. Tipo, eu tentei de tudo, abaixar a resolução, deixar no mínimo, mas nada faz o jogo bater 30 FPS na introdução. Apenas o modo sem borda que tem resolução menores, mas esse modo faz o jogo virar uma tela pequena no canto superior esquerdo da tela. Por quê? Não sei. Resumindo, não dá pra aproveitar nenhum tipo de mudança de resolução. Ou seja, Skyrim Special Edition é uma atrocidade. Por outro lado, o Skyrim normal eu consegui rodar ele no low em 720p a 30 a 40 FPS. Eu não sei como ficaria em um momento que tem muitos efeitos, a introdução do Skyrim é longa demais pra eu ficar testando vários presets, e aí precisa ficar mudando as coisas no launcher, e aí tem que reiniciar o jogo sempre. Mas a versão normal de Skyrim é jogável. Ai, Shadow Warrior 3. Olha esta atrocidade. Simplesmente injogável mesmo, com tudo no mínimo. Eu acho até bizarro as desenvolvedoras deixarem eu destruir o jogo desse jeito. Prey crashou quando eu liguei a resolução dinâmica usando 800x600. Sim, eu estava ligando a resolução dinâmica pro 800x600. Mas rodou durante 30 FPS na introdução, e pra mim isso é muito mágico. Você tá disposto a jogar Prey assim? Eu não estaria, mas é muito doido. E o último jogo que eu testei foi Raft, mas esse eu testei sem gravar. Até dá pra você conseguir 30 FPS com tudo no mínimo e resolução em 800x600, então Raft ganha o seu de estar disposto. No geral, me impressionei muito com esse mini PC. Até que ele consegue rodar bastante coisa, em alguns momentos eu acho até que ele faz milagre. Se você quer um mini PC pra estudar, trabalhar, isso aqui funciona perfeitamente bem. E se você quer um PC pra streamar ou fazer gravações, também é uma boa. Pra jogar jogo antigo e jogo 2D vai funcionar na grande maioria das vezes. Emulação a partir do PS2 e jogo 3D, aí é um pouquinho mais complicado. Se você quiser comprar esse mini PC e apoiar o canal, eu vou deixar o link do AliExpress na descrição e no comentário fixado. E já avisando que eu não fui taxado, né? Não recomendo comprar na Amazon, vai custar em torno de uns R$1.300 e esse mini PC não vale isso. Na real, não recomendo você comprar isso no Brasil, né? Comprar do AliExpress mesmo, que eu acho que mesmo se vier taxação, não vem tão caro quanto é aqui. Eu acho chute, não tenho certeza, não dá pra ter certeza como a Receita Federal trabalha de maneiras estranhas. Se você quiser apoiar o canal com a gorjeta, tem link na descrição e no comentário fixado. Espero que você tenha gostado, aproveite e se inscreve no canal para mais vídeos. Eu sou o Skyper e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!